Bom dia a todos, bom dia a todas. Damos hoje sequência a um ciclo que a Fundação iniciou esse ano com lideranças públicas. Eu conto aqui para vocês qual é o critério que a gente utilizou, mas não é para espalhar por aí. É gente que tem já experiência na bagagem e futuro pela frente. Então, assim, exatamente. Padilha entrou nessa categoria com todas as honras e méritos. E, ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu não vou aqui fazer, obviamente, passar o ridículo de fazer a apresentação do ministro Padilha, que dispensa apresentações. Todos nós sabemos que ele hoje tem um dos melhores empregos da República. O que torna o cotidiano dele um verdadeiro jardim das delícias. Exatamente. O que torna ainda mais generosa a atitude dele de vir aqui à Fundação nessa sexta-feira chuvosa em São Paulo. Lara, muito obrigado também, Lara Mesquita, professora de Ciência Política da FGV São Paulo, que fará comentários à fala do ministro. Queria agradecer às empresas que patrocinam o ciclo anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, pelo apoio que nos emprestam, a cada uma e todas elas. Já tivemos aqui, começamos com o Eduardo Leite, ministro Barroso, porque incluímos também entre as lideranças públicas os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores. Por alguma razão, nos pareceu que era pertinente. Já tivemos a ACM Neto, hoje ministro Padilha, e daremos sequência a esse ciclo pluralista no segundo semestre. O critério aqui é o critério do campo democrático alargado. Né? E, evidentemente que isso deixa algumas pessoas de fora. Eu também não farei menção a nomes. Então, dito isso, ministro Padilha, eu lhe passo a palavra. Combinamos aqui 20, 30 minutos, depois Lara fará comentários aqui, 10 minutos, e a gente abre uma conversa entre nós. Creio que a regra é de perguntas da plateia por QR Code, é isso? Eu sempre me confundo aqui, é isto. Então, está aí. Ministro Padilha, por favor. Antes, não gostaria, perdão, ministro Celso Laffer lamentou muito, mas lamentou muito mesmo, não é aquela desculpa protocolar. Ele está se recuperando de um problema não simples de saúde e por isso não pôde estar aqui. Paulo Henrique, queria te agradecer pessoalmente aqui. Você foi. Aliás, ele que fez o diagnóstico no ministro Celso Laffer no Rio de Janeiro de manhã e avisou a família. Opa! Ou seja, ele está ano e meio comigo, já está aprendendo a fazer diagnóstico médico. Que maravilha! É ótimo. Isso pode se complicar, isso é exercício ilegal da profissão. Né? Muito bem. Ministro, a palavra é sua. Muito bom dia a todas, bom dia a todos. Aqui em nome do Sérgio Falso, em nome da Lara, em nome do ministro Furlan, quero saudar a todos, dar um grande abraço, agradecer muito também a presença de vários conselheiros e conselheiras do nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, Conselhão, né? Dizer da alegria, viu, Sérgio, de estar aqui, da gente poder realizar esse encontro. Faz um tempo já que tinha esse convite. O ministro Celso Laffer sempre insistia muito, né? E a gente precisava organizar um momento para isso. Eu acho que, inclusive, encontramos um momento bom, porque eu estava conversando com a imprensa um pouquinho antes. A primeira pergunta ele fala assim: tá fechando um balanço do primeiro semestre, né? Então, de votações, tudo, qualquer avaliação. Então, de uma certa forma, para mim, para mim vai ser um brinde dialogar com cada um e cada uma de vocês, ouvir perguntas, críticas, a gente interagir um pouco do balanço desse primeiro semestre. Então, acho que vai ser um primeiro balanço público sobre isso. Eu vou começar contando um caos, viu, Sérgio, a partir da sua brincadeira e provocação. O próprio presidente Lula brinca o tempo todo, que diz que eu tenho o emprego mais difícil, né, o cargo mais difícil na República.
E vou contar um caso que eu acho que tem muito a ver também com o momento, e é bom poder contar ele aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso, porque tem a ver com o processo de transição mais republicano, mais democrático, mais maduro que o nosso país já teve, que foi a transição entre o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula. O ministro Furlan participou ativamente disso. No começo do governo Lula, eu estava ali já no Ministério das Relações Institucionais, mas eu trabalhava ali na Secretaria de Assuntos Federativos, né, junto com o Vicente Trevas, que vários professores Vicente Trevas, vários de vocês conhecem. E a gente tinha um prefeito de Aracaju, que foi uma grande liderança, que infelizmente morreu cedo, Marcelo Deda, que tinha sido líder da bancada do PT. Então, toda vez que o Marcelo Deda ia a Brasília, ele tinha que ir lá com a gente no Palácio, tudo, mas ele fazia questão de voltar lá no plenário da Câmara, do Congresso, matar saudades, tudo. Ele falou assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E sempre carregava a gente, vamos lá junto. Aí a gente estava lá no plenário, era a sessão do Congresso, então juntava Senado e deputados, e estava eu, Marcelo Deda, o Eduardo Campos, o Aécio ali no plenário, e o Heráclito Fortes, nem sei se todo mundo lembra aqui, foi um senador do Piauí, foi do PFL, foi do DEM, foi uma liderança importante no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele estava na tribuna fazendo um discurso lá, assim, radical, e dizendo que o Lula era um traidor dos trabalhadores, viu? Os nossos companheiros aqui patar tudo por conta da reforma da Previdência. O Lula traiu, fazendo essa reforma da Previdência, um absurdo, não sei o quê. E ele tinha sido um dos líderes do Fernando Henrique Cardoso, tinha ajudado a fazer a reforma da Previdência. Tudo. Aí ele desceu do plenário, o Eduardo Campos chegou assim, Heráclito, você está feliz sendo oposição. Aí o Heráclito falou assim, eu prefiro ser triste sendo governo do que feliz sendo oposição. então, eu quero dizer, Sérgio, eu estou feliz sendo ministro da coordenação política do presidente Lula, porque eu vivi sendo deputado federal, ex-ministro da Saúde, médico, professor universitário no governo Bolsonaro. Então, o difícil mesmo era fazer oposição ali no governo Bolsonaro. Então, todas as dificuldades, as mediações necessárias que a gente tem que fazer no dia a dia ali nos dá alegria por estar participando de um projeto que tinha 4 grandes objetivos. Eu quero conversar sobre eles, e eu acho que poder colaborar com esses 4 grandes objetivos é fundamental e me deixa... eu não sei se eu tenho muito futuro na política, você falou isso, mas eu tenho futuro na vida, eu tenho 52 anos, tento me cuidar como médico, tento seguir minhas próprias recomendações. E acho que a gente no futuro vai ver a importância... E as do Paulo Henrique também. Professor de Direito do Largo de São Francisco, fazendo uma conexão entre o quadrilátero do HC e o Largo de São Francisco, né, Paulo? Então, acho que esse é um governo, nós estamos vivendo um momento marcante para o futuro, né? E a gente tinha 4 grandes objetivos, né? O primeiro era salvar a democracia no país. E eu não tenho dúvida nenhuma, e cada vez mais, a cada semana, as evidências reforçam isso, que a frente ampla, liderada pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Alckmin, que particularmente no segundo turno teve um apoio decisivo de vários representantes das forças democráticas do país, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, salvou a democracia no nosso país, né? A cada semana a gente tem mais uma evidência do que significou, né? Essa semana, as revelações do uso, né, as evidências cada vez maiores do uso do aparato de Estado, da ABIN, para espionar, né, perseguir adversários políticos, perseguir jornalistas, advogados e até espionar aliados políticos, sejam aliados políticos momentâneos ou não, do governo anterior, só reforçam isso, né? O 8 de janeiro já reforçava isso, né? O conjunto de evidências que a gente tem de crimes cometidos contra a democracia, o trabalho que a CPMI fez no ano passado, né? Vamos lembrar que a CPMI ela foi criada por uma iniciativa de parlamentares que queriam usar a CPMI para construir uma outra narrativa sobre o que foi a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, né? Eles queriam usar a CPMI para provar de que o judiciário e o governo sabiam do que ia acontecer naquele ato do dia 8 de janeiro. E o trabalho da CPMI mostrou exatamente ao contrário, né? Reforçou que tinha organização criminosa contra a democracia instalada a partir ali do terceiro andar
do Palácio do Planalto, do gabinete do presidente, né? Então, o primeiro grande desafio que nós tínhamos, e ainda temos, que era salvar e consolidar a democracia no país, né? Ela não está consolidada, como não está, e nós sabemos que ela não está consolidada nas maiores democracias do mundo hoje, por vários mecanismos de distorção do debate público, de distorção da construção da opinião pública, de difusão da informação entre eles. E um dos temas centrais tem a ver com o debate de como funcionam as redes sociais hoje, né? Nós estamos vendo em democracias muito mais consolidadas do que a nossa o risco do ambiente democrático de forma permanente. A gente acabou de ver, né, a eleição do Parlamento Europeu, agora a eleição na França, todo o debate está acontecendo na eleição dos Estados Unidos, o que aconteceu da tentativa de golpe na Bolívia há 2 semanas atrás, né? E das distorções permanentes do nosso regime democrático, das nossas instituições que ainda são tão incipientes, né, que a gente vive no dia a dia. Então, esse era um primeiro grande objetivo e como parte da estratégia para dar conta desse objetivo, nós fizemos uma opção, sim, sobretudo a partir do dia 8 de janeiro, ela ficou mais viável de fazê-la, que era constituir uma frente mais ampla ainda do que foi a que elegeu o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin no segundo turno, atraindo forças políticas que estavam com o governo anterior, né, mas que rechaçaram o dia 8 de janeiro. Né? A situação do 8 de janeiro e a forma como nós respondemos a ele, né, em 24 horas ter aquele encontro do presidente Lula com os 27 governadores de estado, com o judiciário, com os representantes da Câmara e do Senado, com os representantes dos prefeitos, criou um ambiente político e implementamos essa reação de buscar atrair, inclusive, forças políticas que estiveram com o Bolsonaro, fizeram campanha para ele no segundo turno, mas que compreendiam que não queriam apostar na aventura do ataque à democracia, da desestabilização das instituições, do não respeito eleitoral. Então, esse é um elemento fundamental dessa estratégia de buscar salvar a democracia. E construir com esses setores uma agenda que seja decisiva, e eu acho que nós vamos continuar perseguindo, né, nesse terceiro governo do presidente Lula, que dê saltos importantes para reforçar e recuperar o ambiente institucional no país. Eu brinco quando o presidente Lula me convidou para ser ministro das Relações Institucionais e recriar o ministério, porque ele tinha sido acabado, né, destruído no governo anterior, e recriá-lo no mesmo formato que a gente dirigiu no segundo governo do presidente Lula, que é um espaço que reúne a relação com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos, e o diálogo social com a sociedade através do Conselhão, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu brincava com ele, viu, Sérgio, falando um pouco essa coisa de médico, falei assim, eu vou ter que fazer um verdadeiro programa de reabilitação institucional no país, tá certo? Como o Brasil tinha virado, né, um processo de adição, né, de intoxicação das relações institucionais, né, um relacionamento abusivo que era feito pelo ex-presidente com o Congresso, com a imprensa, com o Judiciário. A gente vai ter que fazer um verdadeiro programa de reabilitação institucional, né? Então, 2 elementos dessa estratégia eram isso. Primeiro, recuperar as relações institucionais do país, seja de respeito com o Judiciário, com o Congresso, com governadores e prefeitos, voltar a ser uma prática o presidente encontrar com o governador de oposição, fazer ato, investir no Estado que seja de oposição, como nós estamos fazendo, né? E estabelecer uma frente política que rechaçou o dia 8 de janeiro, né? Então, atraímos, sim, setores, né, partidos políticos, né? A Lara que estuda muito isso o tempo todo, governabilidade, o funcionamento dos partidos, a relação com o Congresso. Atraímos, sim, partidos políticos que estavam lá com o Bolsonaro e trouxemos para esse lado para construir uma frente política que isolasse aqueles que apoiaram o Rio de Janeiro. E eu quero defender isso como tese política, estratégia política, que quem fala também é o coordenador político, alguém que é um ator político. Eu acho que esse campo precisa, cada vez mais, isolar o extremismo de direita que ataca contra a democracia não só no Brasil, mas no mundo.
Eu acho que essa estratégia é fundamental. Nós temos que estar unidos, reconhecendo as divergências, respeitando as divergências. É outro patamar, qualquer tipo de relação nas divergências, mas nós temos que estar unidos para isolar politicamente esse segmento, né? Então, esse é o nosso esforço e, em primeiro lugar, de salvar a democracia e construir um programa de reabilitação institucional. Ele ainda tem alguns desafios fundamentais, né? Por exemplo, não é possível se consolidar ambientes democráticos sem debater fortemente marcos regulatórios de regulação das redes sociais, desse ambiente digital hoje, né? Pessoas, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma frase que eu acho que é muito categórica em relação a isso. Ele fala o seguinte: as pessoas não podem achar que aquilo que é crime no ambiente real possa ser liberado no ambiente digital, né? Crime da pedofilia, agressão, discriminação, racismo, estímulo ao ódio, da mentira, os crimes sanitários, que são crimes na vida real, não podem ser liberados no mundo digital. As pessoas não podem achar que estão, pelo anonimato do ambiente digital, poder cometer esses crimes. Então, eu acho que talvez esses sejam desafios fundamentais, e nós precisamos criar ambiente político para isso, né? Uma parte desse debate nem é só sobre isso, né? Mas o debate, por exemplo, da regulação da inteligência artificial, que está caminhando no Senado, acho que tem um grande ambiente para votação, ele foi contaminado no último período por conta disso, né? Mas não tenho dúvida nenhuma, e eu tenho um sentimento, viu, Sérgio Lara, que passadas as eleições municipais, os próprios deputados que estão lá, os senadores vão voltar e falar assim: ó, a gente precisa fazer regulação dessa coisa das fake news, porque eles vão sentir o que durante as eleições municipais, você ter uma situação onde você tem que recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para fazer o mínimo de mediação e de regulação para impedir esses crimes no ambiente digital. Então, esse era um primeiro objetivo nosso, né? Um segundo grande objetivo era o Brasil retomar um ciclo histórico de crescimento que combinasse três coisas que só nos 2 governos do presidente Lula aconteceram. E isso quem fala é a Fundação Getúlio Vargas, não somos, né, não é nenhum economista do PT ou do governo, que os 2 governos do presidente Lula combinaram 3 coisas que não tinham combinado ao mesmo tempo na história brasileira, que é você ter uma média de crescimento econômico maior do que a anterior, você ter redução da desigualdade e consolidação das contas públicas, né? Nós tivemos períodos de crescimento econômico muito intenso no país, né? O verdadeiro milagre econômico. O Brasil crescia a taxas elevadíssimas, né? Comparava as maiores economias que cresciam no mundo, mas aprofundando a desigualdade e deteriorando as contas públicas, né? Nós tivemos períodos de ajustes muito importantes no país, né? De ajustes para consolidar a saúde das contas públicas, mas que aprofundaram a desigualdade ou retraíram o crescimento naquele período. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso grande esforço, e acredito nele, nós vamos retomar um ciclo no país, que é um ciclo de crescimento econômico, de redução da desigualdade e de consolidação da saúde das contas públicas. E esse era o segundo nosso grande desafio. Uma parte dele era retomar um ambiente de segurança e sinalização muito clara de que um governo do presidente Lula, liderado pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Alckmin, ia combinar a responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Não foi simples, né, construir toda a PEC da transição, dar os sinais de que aquilo não significaria deteriorar a situação fiscal do país, né? Foi muito importante a aprovação do marco fiscal no ano passado. Eu quero reafirmar aqui, porque o tempo todo alguns atores do mercado questionam ou ficam inseguros, ou uma parte especula em cima disso, né? Uma parte está ali, fazendo o jogo da especulação. O presidente Lula tem um compromisso, e ele reafirmou isso há 2 semanas atrás, do qual ele não abre mão, com essa combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Ele, na semana passada, reuniu a junta orçamentária, fez questão que eu estivesse junto. Eu não faço parte ali da junta orçamentária, porque são os ministérios que mexem com orçamento, mas alguns temas ele sempre nos chama
para estar junto, e ele deu uma determinação para os membros da junta orçamentária: vocês façam o que tiver que fazer, contingenciar o que tiver que contingenciar, se tiver que bloquear, vai bloquear, mas eu vou cumprir o arcabouço fiscal, não abro mão de cumprir a regra de crescimento de despesa, de teto do crescimento de despesas que nós estabelecemos, que foi importante para dar uma sinalização de que esse país vai se esforçar em ampliar o investimento, vai se esforçar em recuperar as políticas sociais, mas vai fazer isso dentro de um limite daquilo que não deteriore o ambiente econômico e a saúde das contas públicas. Então, a gente tinha um desafio que era esse, e que ele continua, né? Porque o tempo todo a gente é questionado, tem uma agenda de disputa sobre isso, a gente sabe, é do jogo, né? Então, vai ter o próximo passo desse desafio, que tem a ver com dia 22 de julho, né? Tem o fechamento do relatório de receitas e despesas e provavelmente um anúncio do que vai ser necessário fazer para manter e cumprir o arcabouço fiscal. Vai ter um novo passo que vai ser no final de agosto, que a gente mandar a peça orçamentária, né? Que vem com compromissos importantes do esforço de qualidade do gasto no país, de redução de despesas, né? de um controle em relação ao crescimento de despesa no país, né? E nós sabemos que vai ter também, porque uma parte dessa pressão é todo mundo querendo saber quem vai ser o nome que o presidente Lula vai mandar para o Banco Central, para o presidente do Banco Central, né? Todo mundo, né, Furlan? Todo mundo quer saber. Agora, uma coisa que as pessoas têm que saber, Furlan, e eu acho que ela sabe, você conviveu com isso, tem uma coisa que o presidente Lula sabe, é escolher presidente do Banco Central, tá certo? Ele nunca errou no que escolheu, nos diretores que manda, então... Apesar do Zé Alencar bater todo dia, merece. No jogo, né? Mas sabe escolher e sabe dar autonomia para que essa instituição cumpra aquilo que é o objetivo. Eu acho que o Brasil... Aí, Lara, assim, a gente aprovou há pouco tempo a autonomia do Banco Central. O Brasil vai ter que aprimorar, isso faz parte do aprimoramento democrático. Nós vamos ter que aprimorar quais são os mecanismos que o Congresso Nacional e a sociedade acompanhem e fiscalizem a atuação do Banco Central. Porque quando a gente aprovou a lei da autonomia do Banco Central, a gente colocou 4 objetivos lá. Estão lá. Tem os 4 objetivos da lei. O Banco Central tem autonomia com responsabilidade de cumprir o quê? Primeiro, a efetividade do sistema financeiro, né? Suavizar as decisões do Banco Central, tem que buscar suavizar flutuações econômicas a partir das suas decisões sobre a política monetária. Tem que cumprir as metas de inflação e tem que fomentar o plano emprego. Está lá, dentro dos 4 objetivos que estão em lei da autonomia do Banco Central, tem esses 4 objetivos. Nós vamos ter que criar uma cultura no país, onde tem outros países do mundo que já tem o Banco Central autônomo há mais tempo, de ter uma prestação de contas permanente, né? Ir lá no Congresso Nacional, prestar contas junto à sociedade, que medida que as decisões estão cumprindo esses 4 objetivos, estão alinhados ou não com esses 4 objetivos, né? Mas uma parte dessa retomada do ciclo econômico, desse novo ciclo, era passar por isso, para a gente afirmar um compromisso claro que a gente vai querer combinar responsabilidade socioambiental com responsabilidade fiscal e as medidas para isso. Um outro componente fundamental para essa retomada do ciclo histórico de crescimento econômico, na nossa opinião, é o Brasil ocupar um espaço que eu acho, viu, Fulano, tenho certeza que você concorda com isso, está aberto para o Brasil. Aqui os nossos representantes das centrais sindicais estão fazendo esse debate no âmbito do Conselhão, no âmbito do Conselho Nacional de Política Industrial. O Brasil tem tudo para afirmar aquilo que nós chamamos da retomada de algumas missões, processo de reindustrialização do país. Então, tem 4 grandes missões que a gente não pode abrir mão de ocupar. Na minha opinião, elas têm um papel fundamental nessa retomada do crescimento econômico, né? A missão do Complexo Econômico Industrial da Saúde, estamos aqui com o pessoal do Complexo Econômico Industrial da Saúde, né? O Brasil tem um dos maiores mercados públicos na saúde, são mais de 200 milhões de brasileiros que têm a missão constitucional do SUS de ofertar medicamento, diagnóstico, vacina para todos eles. Tem um mercado privado potente, o Brasil tem 50, 55, varia aí, o odontológico chega a 60 milhões de usuários de plano de saúde, isso é o tamanho do Reino Unido, da Inglaterra, do Sistema Nacional Público Inglês, né? Então, de consumidores potente para
tem um mercado privado importante, um dos maiores mercados públicos do mundo. O Brasil tem que ter um complexo econômico industrial da saúde forte, de produção, de inovação tecnológica, de atração de investimentos, de produção aqui, né? Então, essa é uma missão fundamental. A outra é a transição ecológica. Nós temos tudo para ser um dos líderes mundiais. Já somos, né? Temos uma matriz extremamente renovável, né? Mais de 80% da nossa matriz energética já é renovável. A gente tem tudo para ocupar um espaço nas novas matrizes renováveis, a energia eólica, a energia solar, os biocombustíveis. Aprovamos ontem algo muito importante, que é o novo marco regulatório do chamado hidrogênio verde, que estabelece regras, segurança para quem quer investir no Brasil. Tem tudo para a gente atrair muito investimento internacional nesse setor, né? Acabamos de aprovar, também vai para a sessão presidencial, a chamada letra de crédito de desenvolvimento do BNDES, que é você captar no mercado privado. A gente imagina que pode captar 10 bilhões de reais para investimentos em projetos de desenvolvimento relacionados à transição ecológica. Então, nós temos tudo para colocar um pé nisso, né? E o Brasil, toda a atuação internacional do presidente Lula, da ministra Marina, o ambiente que existe, a expectativa que existe em relação ao Brasil ocupar um espaço importante nessa chamada economia verde. Vamos sediar a COP. Então, a gente precisa aproveitar ao máximo essa oportunidade, né? A missão da indústria de alimentos, né? O Brasil é o maior dos produtores de alimentos do mundo. Então, nós temos uma cadeia enorme que envolve desde a produção agrícola, tecnologia relacionada com isso, indústria de alimentos, né? Não podemos perder essa oportunidade, né? E o ambiente da tecnologia da informação, que é desafiador, mas ao mesmo tempo é um mercado enorme para o nosso país. Então, a gente ter passos concretos em relação a isso, né? O terceiro grande objetivo era ter, né, políticas de combate à desigualdade, né? O Brasil, no ano passado, né, retirou um volume enorme de pessoas da situação de miséria, né? O Brasil retoma uma trajetória de redução de pessoas em situação de fome no país. Nós temos tudo para chegar a 2026 com o Brasil fora do mapa internacional da fome de novo, né? O que a gente já tinha conquistado, retrocedemos no governo anterior. Temos tudo para retomar. E o conjunto de políticas sociais que estão sendo recriadas, né, no campo da educação, no campo da saúde, no campo da cultura. A gente concluiu a recriação de todo o marco institucional de política cultural do país, né? Recriou o Ministério da Cultura, que tinha sido desmontado. Aprovamos a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, e agora aprovamos, o presidente sancionou há 3 semanas atrás o marco regulatório do fomento à cultura, né? Então, concluindo a recriação, né, além da implementação da Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, né, que já mostrou que a cada R$1 investido na cultura está retornando 6 para a economia real. Mostrando que a cultura, além da defesa da nossa identidade, dos valores, da criatividade, da liberdade, é também uma atividade econômica fundamental que o Brasil não pode abrir mão dela. Pelo contrário, né, um país que produz cultura, consome cultura como o nosso, faz parte da nossa identidade, tem uma diversidade enorme, tem que ver essa área como uma atividade econômica permanente, geração de emprego para a juventude, desenvolvimento local, né? A Lei Paulo Gustavo Aldir Blanc, os estudos mostraram que a cada R$1 investido volta 6 para a economia, nos territórios onde eles estudaram, né? Então, esse que é o terceiro objetivo. E o quarto, já para acabar e abrir o debate, não só eu falo, né, que era reposicionar o Brasil no mundo, né? O Brasil voltar a reabrir mercados. No ano passado são 120, a cada semana vai ampliando viu, Fulano? Mas até o último dado que eu tenho foram 120, em torno de 120 novos mercados abertos para os produtos brasileiros, né? E a gente continuar intensificando essa retomada dos mercados de abertura para os nossos produtos do mundo como um todo, reforçar um conjunto de cooperações importantes, né? A integração regional aqui, com todas as dificuldades, mas a gente vai continuar insistindo na estratégia de fortalecimento do Mercosul, dificuldades para o nosso parceiro argentino, que é tão importante, né? Mas falo uma coisa para vocês aqui, tem um certo conflito, né, público na figura do presidente, mas as chancelarias continuam atuando, os acordos econômicos não podem ser interrompidos, precisamos continuar
atuando, é um parceiro fundamental para nós, né? Então tem esse papel importante da retomada. Eu acho que nós temos um desafio, que é retomar com mais força essa integração na América do Sul. A gente não vive hoje um ambiente de liderança que a gente já viveu no final dos anos 90, ao longo dos anos 2000, então precisa recriar esse ambiente que foi destruído, esse ambiente de cooperação, e para nós é fundamental. Todos nós sabemos, né, que a cada crescimento econômico dos países da América do Sul, quem tem mais a ganhar é o Brasil, porque se tem países com os quais nós temos uma balança comercial positiva, são esses. Se tem países com os quais a gente tem tudo para, né, ter os nossos produtos industriais vendidos, nosso esforço de venda de serviços, da atuação de serviços das nossas empresas, são exatamente da América do Sul em primeiro lugar. Então a gente tem uma relação muito positiva, nós somos competitivamente muito positivos. Então, eles melhorarem a vida, eles crescerem, é bom para nós, além, né, da convivência regional, de qualquer tipo de conflito, tudo, né? Então tem um papel importante nisso, e um outro que é o Brasil ocupar isso que eu estou falando, de ser uma das lideranças desse debate da economia verde, da sustentabilidade, né? E nós vamos viver toda a experiência aí de realizar a COP30 aqui no Brasil, de ter um ativismo muito grande em relação a isso, do que isso significa de atração de investimentos, né? Então, acho que o Brasil tem um papel importante, era um dos nossos objetivos, recuperar um posicionamento do Brasil no mundo. Acho que está muito bem encaminhado esses objetivos, nós estamos cumprindo o papel e temos aí nos próximos 2 anos e meio aí muito a cumprir e ocupar. E a agenda legislativa nossa, né, a Lara, de vez em quando a gente passa alguns números para ela, tem o nosso chefe da assessoria técnica, é colega da Lara aqui, que é o professor Vitor Marchetti, que é o professor da Federal do ABC. Então, a gente tem buscado criar um ambiente não só da agenda legislativa, mas também do chamado Conselho da Federação. Então, estamos atraindo também quem pesquisa estudos da federação no Brasil, né? Eu sei que o Fernando Abruzzo é um colaborador aqui da Fundação também, está muito próximo em acompanhar esse debate. A agenda legislativa ela tem buscado de forma muito realista. Eu falo o seguinte: nós temos uma agenda legislativa que ela, em primeiro lugar, ela tem como parâmetro, primeiro, os compromissos anunciados na campanha, tá certo? Então, o presidente Lula disse que na campanha ele ia colocar o pobre no orçamento e os super ricos no imposto de renda, né? E é isso que nós estamos fazendo, né? Aumentando as políticas sociais, reduzindo imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, tudo isso teve que ser aprovado no Congresso, né? Taxação dos fundos offshore, taxação dos fundos exclusivos, né? Reforma tributária agora ela faz isso, ela introduz mecanismos de justiça tributária, reduz o preço da cesta básica, institui o cashback, né? Na emenda constitucional estabeleceu cobrança de IPVA para helicóptero, para jatinho, para jet ski, que é uma aberração, né? A moto paga e o helicóptero não paga, o jet ski. Então, você tem instrumentos como esse, né? Então, tem uma parte da nossa agenda legislativa que tem a ver com compromissos afirmados na campanha, e uma parte de uma avaliação muito realista. Alguns falam de pragmática também, do que é o Congresso Nacional, tá certo? A gente sabe que é aquele Congresso Nacional, eu sou deputado, estou licenciado, né? Então, a gente, de fato, construiu uma agenda compartilhada com o Congresso Nacional. Uma agenda focada em projetos fundamentais para a economia e para a recuperação das políticas sociais, né? Essa agenda tem avançado, né? Nós aprovamos tudo que era necessário aprovar no ano passado, a gente aprovou. O primeiro ano desse terceiro ano do governo do presidente Lula foi a maior proporção de aprovação de projetos de iniciativa do Executivo da história da redemocratização. O ano mais bem-sucedido tinha sido o primeiro ano do primeiro governo do presidente Lula, que foi 32%, nós chegamos a quase 40% ano passado de projetos de iniciativa do Executivo. E esse semestre a gente está terminando muito bem em relação a essa agenda. Foram 18 dos projetos estratégicos, a gente aprovou 18, né? Tem ainda 13 que ainda estão ou no Senado ou na Câmara, avançou numa casa, mas faltam aprovar no segundo semestre. O tema principal que a gente dizia era: a gente não podia permitir um desarranjo no orçamento público, e começou o ano com a imprensa dizendo, vários analistas falaram o seguinte, vai ter um desarranjo, vai derrubar um monte de veto do orçamento público, vai desorganizar o orçamento, tudo. Esse era um desafio e conseguimos vencê-lo, né, não ter esse desarranjo do orçamento público,
e aprovar a regulamentação da reforma tributária que foi aprovada nessa semana na Câmara. Essa era a nossa meta, era aprovar no primeiro semestre na Câmara e votar no Senado na segunda. Então, a agenda legislativa naquilo que é fundamental, naquilo que é central, daquilo que o governo, a gente começa o ano apresentando qual que é a agenda legislativa prioritária, nós temos conseguido aprovar. A gente também reconhece que tem algumas derrotas que aconteceram, porque eu falo também, é raro, Sérgio Fausto, não sei, vai falar que o Palmeiras já foi campeão invicto em algum campeonato, né? O Corinthians foi uma vez, foi a Libertadores, né, Adilson? Em 2012, o Corinthians conseguiu ser campeão invicto alguma vez. Mas é muito raro um time... Olha lá, Fulano. É muito raro um time ser campeão invicto. No caso do Corinthians, está se tornando cada vez mais. O feminino. No caso do feminino, não. A gente é amplo. É isso aí, Fulano. Olha lá, Dilson. É verdade. Traiu o pai. Eu abri de silêncio, Mas é muito raro um time ser campeão invicto. Durante um campeonato você perde um jogo, você empata um jogo. Você não pode perder ao mata-mata a decisão. E eu quero dizer, na nossa agenda legislativa, a gente teve 2 derrotas nesse semestre. Foram 2 derrotas, né? O tema principal foi aquele tema da chamada, o pessoal chama de saidinha, né? Que tinha uma posição muito firme do ministro Lewandowski em relação a isso. Mas aquilo que era o decisivo, né? Nós fomos vitoriosos, então... E eu acho que tem sido essa tônica, né? Uma visão muito realista do que é o Congresso Nacional, sabendo. Eu acho que aquele tema do PL, do estupro, mostrou isso, que a mobilização da sociedade é fundamental para conscientizar os parlamentares de alguns temas de retrocesso que a gente não pode admitir no nosso país, né? Então, essa combinação da mobilização da sociedade, debate por sociedade é fundamental para isso, mas eu acho que a gente tem conseguido, no esforço da agenda legislativa, dar conta de apoiar esses 4 grandes objetivos do governo, né? Então, ou seja, eu sou um otimista em relação ao que nós vamos ter nos próximos 2 anos e meio no nosso país e tenho certeza e convicção de que o presidente Lula vai terminar esses 4 anos de governo com o país numa situação muito melhor do que recebeu em 1º de janeiro de 2023. Então, terminando por aqui, ficar aberto aqui dos comentários e críticas e discussões aqui com vocês. Muito obrigado. Ministro Padilha, muito obrigado pela revisão da agenda do governo, seus 4 objetivos e a sua produção legislativa. Lara, a palavra é tua. Bom, primeiro agradecer ao Sérgio e à Fundação pelo convite para poder estar aqui, agradecer ao ministro Padilha pela ampla exposição. O ministro estava falando das 4 metas do governo, né? E eu queria começar reforçando assim, as metas 2, 3 e 4, elas só podem acontecer se a meta 1, que é a democracia, tiver com o sucesso dela. Há 30 anos do Plano Real, eu era adolescente e estudei o Plano Real, mas estou agora viciada nos podcasts, vendo as histórias, e estava lembrando muito disso, né? Preocupação com as contas públicas e com a sanidade das contas públicas, a saúde, só acontece em ambiente democrático, porque o ditador ele não vai passar por um ciclo eleitoral, ele não precisa se preocupar com o resultado da eleição, ele não precisa se preocupar com a crítica da sociedade, com a crítica da imprensa, porque aí você tem... a imprensa tem que ser patriota, só pode contar as histórias boas, ninguém critica publicamente o governo e o governo independe de apoio. Então, ele pode fazer o que ele quiser com as contas públicas. E isso vale para a questão, né, do combate à pobreza, tirar o país do mapa da fome, a preocupação com o reposicionamento no mundo, com o ambiente externo, com a transição ecológica e tudo mais que a gente colocou. O grande desafio do reposicionamento democrático a gente já superou. Agora, a jovem democracia brasileira, e é bom lembrar, a democracia brasileira é mais jovem do que eu, esse novo ciclo, a gente precisa entender como a gente vai se organizar nesse novo cenário.
novo cenário no sentido de que tem uma força de direita estabelecida na sociedade. A gente precisa entender, até que ponto essa força de direita vai cumprir os compromissos, respeitar os compromissos democráticos ou não. E a gente sabe que o governo Lula III é completamente diferente do governo Dilma I, do governo Lula I e II, e dos governos Fernando Henrique, e até mesmo do governo Collor e Itamar. Porque a gente tem uma direita muito mais organizada e muito menos comprometida com essa agenda de governo. A direita que os governos Lula I e II enfrentou no governo votou a reforma da Previdência, né? Assim, tinha alguma pactuação mínima, alguma preocupação de que eu posso vencer o próximo ciclo eleitoral e o que eu espero para o país. Hoje a gente tem um Congresso que não está muito preocupado com o próximo ciclo eleitoral, que está dizendo: eu jamais vou ascender ao executivo. Eu não tenho nenhuma preocupação com as contas do país. Eu quero mais tomar conta do orçamento sem ter a responsabilização do orçamento. A outra parte do Congresso não está preocupada em ascender ao executivo porque é essa pauta dos costumes da direita. Então, isso aqui não me importa, a gente olha ali o que o líder político da direita está orientando, vota com ele, a gente está preocupado em barrar as pautas de costume no Congresso, e aí, como o ministro disse, né, a agenda legislativa tem que reconhecer a pluralidade, o que é o parlamento hoje. O governo Lula III é um governo minoritário no legislativo, e é um sucesso que consiga trazer nas votações fundamentais a parte do União Brasil, que precisa trazer, e a maior parte, quando é a quando são as votações de temas prioritários, a parte do republicano necessárias para aprovar, e a parte desse centrão mais antigo, que não vota sempre, mas nas pautas prioritárias vai lá e fecha a questão, né? A taxa de... a fidelidade partidária segue na casa dos 70%, 80%. Mesmo com toda essa confusão que a gente está vendo no legislativo. Então, os desafios do governo atual são muito maiores, e porque esse compromisso com a democracia dos atores presentes no Congresso e essa visão de que eu posso ser o próximo executivo é muito mais difusa. Na minha visão, o que o Brasil precisa para a gente conseguir se reorganizar politicamente, aí eu não sou economista, eu sou cientista política, com que o campo da oposição se organize. A gente veio de um período grande, onde a gente tinha uma polarização entre o PT e o PSDB, ali organizando a situação oposição. O PFL-DEM, quando o governo Lula assume, teve um papel muito importante em organizar a oposição ao governo Lula, e agora a gente não tem uma oposição organizada com ambição executiva. Né? Tem a oposição, mas quem é a ambição executiva? É o PL, é o PP, é o Republicanos? Assim, né? Onde está isso? Quem vai dizer, nós seremos o próximo executivo, e tem aqui a pauta que nos diferencia do governo atual, e tem aqui a pauta que é fundamental a gente discutir, porque sem ela não adianta eu chegar ao poder e pegar o país fracionado desse jeito. Eu acho que esse é o nosso desafio, e talvez um pouco sobre isso eu gostasse de ouvir o ministro Padilha, e vou, com isso, não tomar mais tempo e abrir para o ministro e para a plateia. Muito bem. Tem várias perguntas, mas a provocação que lhe foi feita pela Lara, acho que merece uma resposta dedicada a ela. Depois a gente abre, pode ser? Não, ótimo. Primeiro, eu concordo muito com esse diagnóstico que a Lara faz. Primeiro que a gente tem, eu não falo que é uma direita, eu acho que nós temos uma extrema-direita, o conceito que eu uso, mas eu acho que nós temos uma extrema-direita organizada no país, como há muito a gente não teve. Né? Eu acho que a gente só teve quando era um ambiente não democrático, de disputa política eleitoral. Por exemplo, o malufismo. O malufismo era uma força de extrema-direita organizada aqui na cidade de São Paulo, mobilizada com atores políticos, com um certo discurso ideológico, com enfrentamento, né?
Então, eu acho que a gente volta a ter isso como algo que a gente nunca teve. E tem uma outra coisa que a gente nunca teve, a impressão que eu tenho, não sou cientista político, muito menos historiador, mas acho que vale a pena o historiador entenderem, é que a gente tem uma extrema-direita com alta conexão com a extrema-direita internacional, né? Tem muita gente que diz, por exemplo, que o Brasil Paralelo é a maior produção de conteúdo de extrema-direita do mundo hoje, de volume, de recursos, assim. Até quando me deram essa informação, achei estranho, porque eu imaginava que mais provável que pudesse ter em toda a força da economia americana, que fosse de lá a maior produtora, né? Então, você tem uma extrema-direita que tem uma estética muito parecida, cujos líderes fazem questão de ter uma atitude muito parecida, né? Você vê um pouco de Trump no Bolsonaro o tempo todo, no Milley o tempo todo. Então, são líderes que têm uma estética parecida, além da sua estratégia, como que se porta, esse discurso antissistema, né? Então, com muita conexão internacional. Então, acho que nós temos uma novidade política no país, né? Não tenho dúvida nenhuma que a gente tem essa novidade, uma característica diferente. E como eu concordo com o que você está falando também, Lara, não é uma extrema-direita que tem um projeto para o país para disputar, a sensação que eu tenho, certo? Você tinha, como você falou, você tinha uma disputa de dois polos políticos, um liderado pelo PSDB, outro liderado pelo PT, que tinham um certo projeto do país, então disputavam em torno deles, né? Eu não vejo... Você pega assim, quais foram os momentos que o ex-presidente Bolsonaro foi ao Congresso Nacional para disputar um projeto político do país, as decisões? Teve um momento, ele foi derrotado em todos eles, que é o tema da reforma tributária. Ele fez campanha explícita para não deixar aprovar a emenda constitucional no ano passado, fez uma reunião, inclusive, com as suas lideranças, tentou constranger seus governadores, foi derrotado nisso, fez isso no Senado. Agora, de novo, ele tentou derrotar a reforma tributária, foi derrotado de novo. Então, nesse ponto, acho que é o único ponto que aparece, né, um posicionamento que dialogue com o projeto de desenvolvimento do país, uma opção sobre qual é o caminho de desenvolvimento do país, mas eu não vejo nenhum outro, tá certo? Por exemplo, educação. O que verbalizava esse debate da reforma do ensino médio, né, que é tão importante no país? Não teve, né, no máximo uma coisa do homeschooling, né? Vai falar que na reforma do ensino médio não pode ter banheiro unissex, sabe? Então o debate cai nisso, sabe? No debate sobre o que é a política do ensino médio do país, o conteúdo, tudo, né? Então eu acho que nós temos uma novidade, né? E temos uma outra novidade, que você falou também, que é você ter uma parcela do Congresso Nacional. Isso cresceu muito já no final do governo da presidenta Dilma, quando você tem o chamado orçamento impositivo. Ganhou proporção muito maior no governo Temer, né? E tomou conta no governo Bolsonaro, que é você ter o Congresso Nacional assumir maior controle sobre o orçamento sem ter a responsabilidade sobre isso, né? Porque o parlamentarismo orçamentário exige que o controle do orçamento do Congresso, mas também assuma a responsabilidade sobre o que está investindo, né? E seja cobrado por isso. Não é o caso, né? Então, eu acho que nós temos esses dois novos desafios. Então, concordo com esse diagnóstico. Eu defendo, né, enquanto estratégia terapêutica para enfrentar isso, eu acho que esse é talvez o principal desafio histórico desse momento, isolarmos a extrema-direita politicamente, né? Inclusive, em vários pontos desse projeto de desenvolvimento nosso, nós tivemos os votos de parlamentares que são filiados ao PL, mas um terço da bancada do PL votou conosco na reforma tributária, votou conosco nos programas econômicos sociais, votou conosco na reforma do ensino médio, votou conosco na recriação das políticas sociais, votou conosco no debate sobre cota racial, por exemplo, né? Votou conosco, um terço do PL votou conosco, né? Além da grande maioria dos outros partidos que apoiaram o Bolsonaro ali, nas bancadas. Então, eu defendo, enquanto estratégia, a gente reforçar, no ambiente do Congresso Nacional, aquele ambiente político, um isolamento dessa extrema-direita, né? E que a gente parta, a sociedade, está aqui o movimento sindical, né? A sociedade precisa partir para ter bandeiras de mobilização,
e inclusive não são bandeiras necessariamente do governo, né? Porque você precisa manter uma sociedade organizada e mobilizada sobre grandes bandeiras, porque como você tem uma fragmentação dos partidos, não só no Brasil, no mundo, não é em torno de partidos que ela se mobiliza, mas ela pode se mobilizar em torno de bandeiras, né? Recentemente teve essa mobilização das mulheres em torno para rechaçar esse PL, que era um retrocesso absurdo em relação à lei do aborto no país, né? Mas tem outras, né? Tem todo o debate sobre os juros que os trabalhadores começaram no debate. Eu acho que tem uma aliança possível entre os representantes dos trabalhadores e dos empresários sobre a política de juros do país. Não significa atacar ninguém, nem acho que tem que atacar um ou outro, mas é razoável o Brasil ter a taxa de juros que tem hoje. Eu acho que tem uma... O debate da sustentabilidade ambiental, que eu acho que é muito mobilizador, sobretudo, né, tudo que nós estamos vivendo da mudança climática do país, né? Eu brinco com a ministra Anísia da Saúde, minha grande colega de governo, eu brinco com ela, se fosse ela, eu estava todo dia vacinando alguém no país, entendeu? Nós precisamos fazer uma mobilização política em torno da vacinação. Está caindo as taxas de vacinação por causa do discurso de fake news. Esse é um tema mobilizador, civilizatório. Então, eu acho que nós temos um desafio, do ponto de vista político, partidário, do que é a ação do governo, continuar construindo uma frente ampla que isole essa extrema-direita, que dê mais 4 anos para esse ciclo político, né, e restabelecer o ambiente democrático do país em outro patamar. Mas eu acho que tem um outro desafio que passa pela sociedade, da gente se mobilizar em torno de algumas bandeiras. Eu acho que não podemos... quando a gente deixa de ter uma mobilização na sociedade, você influencia menos o debate no Congresso Nacional, no Judiciário, e a gente precisa fazer isso. Muito bem. Passemos agora às perguntas aqui da plateia. Eu também vou inserir perguntas que eventualmente me ocorram. Aqui vou fazer em dupla, senão fica uma carga pesada demais. Começo pela pergunta do Samuel Pessoa, economista conhecido que está ali. Eu vou ler a pergunta. Como conciliar o arcabouço fiscal com os mínimos constitucionais? Há uma inconsistência lógica, diz ele. O arcabouço fixa o crescimento do gasto, ao passo que os mínimos constitucionais de saúde e educação fixam a receita. Como enfrentar a inconsistência? Eu acho que o tema não é só o tema dos mínimos constitucionais, quer dizer, é possível, me dá a sensação de que a disposição de fazer contingenciamento não é suficiente para sustentar o arcabouço fiscal, dado um patamar de receita que aparentemente não mudará por medida legislativa. Quais são as reformas que o governo estaria disposto a fazer, incluindo, eventualmente, o presidente Lula já disse que não, para alterar digamos, mecanismos que levam a uma inconsistência fiscal, para usar o termo do Samuel? Vai abrir outros? Podemos abrir outras. Não é que é tão difícil, não, Samuel. Não, eu te faço uma. Eu te faço uma que é uma provocação do Furlan aqui. Essa, mas que tem, enfim, está na área da política econômica. Vou ler, Furlan, você escreveu dessa maneira, eu vou dizer aqui. Mas pode falar. É uma tarefa simples. É como cessar as interferências e comentários do presidente que afetam os mercados de capitais, de câmbio e de investimento. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas eu li aqui. Que não está entre as 4 prioridades que você falou. Não, mas está no ambiente de recuperação econômica aqui, de estabilidade econômica. Então, acho que já é suficiente, né? Essas 2 perguntas são suficientes. Alguém ganha, alguém perde, toda vez que dá esse valor. Com certeza. Eu, se fosse o mercado, se fosse dar uma sugestão para os analistas de mercado, não, né? Eu sou investidor. Então, Furlan, reforçando isso para você. Não aposte em quem especula de que o presidente Lula é um irresponsável do ponto de vista fiscal, de que tem uma ala vitoriosa, que pode ser vitoriosa no governo, que vai levar esse governo à irresponsabilidade, porque todos os embates que teve sobre isso no governo, todos, e muita gente ganhou na especulação com isso, quando foi o debate da reoneração dos combustíveis, dizia o seguinte: não vai reonerar porque tem uma ala política. Eu brincava, a ala política sou eu, tá certo? Eu sou coordenador por quem é a ala política que não sei.
que defende isso. Não, porque a Gleice fez um tweet, sabe? Então, todas as apostas, quem especula apostando nisso, foi isso no debate sobre a remuneração dos combustíveis, depois foi isso, em agosto do ano passado, falar que tinha uma carta, uma mensagem ao Congresso que ia mudar a meta fiscal, a gente ia abandonar a meta fiscal, ganharam com isso. Agora, na discussão recente de que a gente não ia cumprir o arcabouço fiscal, que o presidente... outro dia eu desci, a empresa perguntou, mas vocês vão cumprir? Vai mandar para o Congresso uma mudança do arcabouço fiscal? Né? Todas essas apostas, o presidente sempre apostou pelo lado da responsabilidade fiscal o tempo todo. Fala, Samuel. Mas essa nem foi o presidente que decidiu. Ali foi um debate que foi feito tanto pelo Ministério da Fazenda e Planejamento que apresentaram isso, viu, Samuel? Assim, que foi de manter para 2025 do déficit primário zero. A ideia de manter zero, né? Não buscar um superávit apostando nisso. Né? E tanto é que o ruído não foi tão grande, tá certo? Por conta disso. Né? Então, eu, se fosse o mercado, acreditava menos nisso. Mas eu sei que tem uma parte que ganha com isso, Fulano. Não, eu vou chegar. Não, eu tô falando como evitar isso, Fulano? Como evitar isso? Eu, se fosse o mercado, não apostava tanto nisso. Entendeu? Não apostava tanto nisso. E eu acho que nós temos um desafio, como disse o Samuel, acho que esse é um desafio estruturante. Eu acho, de fato, nós estabelecemos um arcabouço fiscal que ele é correto e é ousado ao mesmo tempo, não tenho dúvida nenhuma, e que ele vai impor ao governo, porque tem o compromisso de cumpri-lo, como já disse o presidente, falou mais de uma vez sobre isso, vai impor ao governo uma avaliação de como não permitir um crescimento desproporcional das despesas do país, para além daquilo que está na meta. Né? Vai impor ao governo isso. Né? Eu acho que tem algumas dessas formas de cumprir isso que não passam necessariamente por revisão dos mínimos constitucionais de saúde e educação. O presidente Lula já afirmou isso. Ele falou assim, eu não vou mexer nisso e acho que não tem ambiente no Congresso para fazer isso. Não sou eu que vou fazer essa mudança. Então, vai impor, sim, ao governo como avaliar e dar conta disso. Uma das questões fundamentais, por exemplo, que foi até o encaminhamento da semana passada, né, ficou público, por exemplo, tem um crescimento desproporcional de despesas na Previdência que não significa... tem uma despesa que é de alguma parte que são fraudes, tem um crescimento maior do que o esperado, do que o previsto, que precisa ser avaliado. Eu acho que isso tem um impacto importante em redução do crescimento dessas despesas. Né? Você tem questões que envolvem, por exemplo, a Previdência, que não significa você mudar direitos, mas você precisa combater fraudes. Eu acho que tem um crescimento que é desproporcional. Nós estamos apostando que isso pode significar 25 bi a menos de crescimento de despesa para o próximo ano. Esse é o número feito pela equipe econômica, que nós vamos perseguir. Acho que é possível, sim, né, conter em relação a isso. Né? E acho que o país vai ter que fazer um debate, né, sobretudo educação. Eu acho que concordo com a fala do presidente Lula, todos nós concordamos que educação é sempre investimento, mas a gente precisa fazer uma discussão sobre a qualidade do investimento na educação, como precisa fazer uma discussão sobre a qualidade do investimento na área da saúde. Né? E isso pode suscitar um debate, né, no futuro, no médio prazo, de rever como que é a composição desses investimentos. Né? Eu acho que não é uma coisa que está totalmente descartado do ambiente de médio prazo no país. Né? E vamos perseguir outras contenções de despesas para dar conta disso. A maior, obviamente, é no âmbito da Previdência, né, que eu acho que é possível conter em relação a isso esse crescimento para dar conta de manter a meta de 2,5% de crescimento no arcabouço fiscal. Mas isso é um direito... Não, as perguntas têm que ser feitas por QR Code, gente. Eu sei que é chato, mas... O presidente tem consciência disso. Acho que ele já percebeu. Faz por escrito. Você já percebeu, Fulano? Já percebeu como ele ajustou o discurso na semana passada? Você já percebeu isso?
É porque se enfim, parece uma coisa chata, e é. Mas se a gente estabeleceu a regra do QR Code, eu posso receber por escrito, mas se eu for dar a palavra para cada um, como eu gostaria, todos nós sabemos que vai criar uma confusão. Por escrito. No QR Code, né, Fulano? Deixa eu seguir aqui com perguntas sobre a pauta legislativa. Eu vou fazer uma pergunta e vou acoplar outra. A pergunta é do Fernando Silveira, da Abimed, ele está na plateia. Qual a sua perspectiva sobre o andamento do PL 2583/2020, que trata da Estratégia Nacional de Saúde? O andamento desse PL não daria maior segurança jurídica aos 6? Eu acoplaria a esta pergunta uma pergunta sobre as perspectivas dos projetos que são relevantes do ponto de vista do meio ambiente. O senhor falou da aprovação do projeto do hidrogênio verde. Tem mercado de carbono, tem regulação de eólicas offshore. E aproveitando, há uma visível divisão dentro do governo em relação ao tema do petróleo. Né? Que papel o petróleo deve ou não deve cumprir na transição energética. Como, na sua perspectiva, isso evoluirá? Não é um tema menor da agenda do Congresso. Perdão, da agenda do governo. Vamos lá, vamos tratar desses dois. Primeiro, esse projeto da Estratégia Nacional de Saúde, de autoria de um parlamentar que hoje é líder do PP, o deputado Luizinho, e eu tive a honra de ter sido relator desse projeto na Comissão de Saúde, coordenei uma comissão específica sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde, que era a ideia de como a gente perceber, né, que o ambiente, o enfrentamento da pandemia e o ambiente pós-pandemia abria uma nova realidade para o Complexo Econômico Industrial da Saúde e de uma oportunidade que o Brasil não pode perder, que é o fato das cadeias produtivas globais na área da saúde estarem buscando se reorganizar para depender menos do Sudeste Asiático, porque todo mundo tomou um susto na pandemia, da noite para o dia, não produzir nem luva mais, né? Nem agulha, depender da produção chinesa para a produção de luva, agulha, até os altos medicamentos, até as vacinas. Então, é uma grande oportunidade para o Brasil. O Brasil tem, como eu falei, um mercado público e privado enorme, tem uma agência reguladora que é respeitada internacionalmente, tem muita cooperação com as principais agências reguladoras de saúde, que é a nossa Anvisa, tem relação com a FDA, tem relação com as agências europeias. Então, cria um ambiente regulatório muito positivo para que a gente possa fazer parte complementar dessa reorganização da cadeia, que ela é muito puxada a partir da economia dos Estados Unidos, né? Tem uma decisão estratégica dos Estados Unidos de reorganizar uma cadeia de produção de produtos na área da saúde, e o Brasil tem tudo para aproveitar. Se o Brasil não aproveitar, outros países aqui da América vão aproveitar. O México tenta aproveitar um pouco, a Argentina tem um potencial importante para aproveitar, porque tem uma agência reguladora também muito respeitada, mas o principal é o Brasil. Então, eu fui o relator, foi aprovado o relatório na Comissão de Saúde e agora está no ambiente para aprovação. Tem duas estratégias, tanto no âmbito das comissões, como também já teve um requerimento de urgência para votar no plenário. Então, ontem, inclusive, eu recebi o pessoal da Farma Brasil, ontem à noite, lá no Palácio. Eles pautaram esse tema como uma das preocupações deles, uma das defesas. Eu acho que nós temos tudo para aprová-lo nesse ano. Como eu também estou muito otimista, viu, Sérgio, em relação a essa agenda dos projetos da chamada transição ecológica. Nós já aprovamos, como falei, concluímos a aprovação do hidrogênio verde. Tem um projeto chamado do PATEM, que é um programa de apoio à transição energética, que já aprovou na Câmara, vai concluir a aprovação no Senado. O mercado de carbono, a gente construiu no Senado um grande acordo, inclusive com a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. Aprovamos no Senado esse acordo, foi para a Câmara, na Câmara foi modificado, vários itens entraram, alguns muito positivos, que é o chamado mercado voluntário não regulado, né? Porque uma coisa é o mercado regulado, que impõe metas para os vários setores econômicos, né? E faz com que esses setores econômicos tenham que compensar essas metas através da aquisição de créditos de carbono.
E você tem o chamado mercado voluntário, que não é imposição regulada de metas, mas é adesão, e que o Brasil tem um grande potencial, porque a gente tem uma enorme área e extensão de recuperação de terras degradadas. Então, tem todo o esforço dos governadores da Amazônia com esse mercado voluntário, de alguns municípios no país. Então, introduziu na Câmara vários itens sobre esse mercado voluntário, que é muito positivo, tem um consenso bastante adiantado no Senado. Tenho certeza que nós vamos concluir esse ano com aprovação também. O Brasil vai terminar o ano com um regramento em relação ao mercado de crédito de carbono, tanto para o mercado regulado quanto para o voluntário, que vai significar, né, uma regra muito nítida para a atração de investimentos aí, não só nacionais, mas investimentos internacionais muito potentes. Em relação a eólicas offshore, que é algo muito importante, nem acho que signifique necessariamente atração de investimento mais imediato, mas pode ser médio prazo, porque o Brasil tem um campo de eólica inshore ali no território, não necessariamente no mar, enorme para a gente crescer ainda, mais barato, de financiamento mais rápido, gerando mais emprego, então um universo enorme, mas a gente tem um potencial enorme também offshore, no mar. O grande problema é que na Câmara dos Deputados introduziram um verdadeiro jabuti termoelétrico ali, né? Num projeto de lei de eólica offshore, introduziram um tema que envolve termoelétrica lá de Santa Catarina, inclusive, viu, Henrique? De termoelétrica de Santa Catarina, introduziram gás, ou seja, introduziram temas que envolvem combustíveis fósseis num projeto de eólica offshore. Então está um embate ali no Senado, nós estamos falando, ou tira esse negócio, né, ou tira isso no Senado, ou o governo pretende que esse negócio não ande, né? Porque foi uma contaminação no debate sobre um tema que não tinha nada a ver com ele. Então, o esforço é para que isso retire. Então, desses projetos aqui, Sérgio, o que eu estou menos otimista é em relação a esse tema da eólica offshore. Que ou tira isso, ou o governo até pode vetar, mas tem que ter um compromisso de segurar o veto, porque introduziram um tema que não tem nada a ver com isso, né? Que envolve termoelétrica a carvão, termoelétrica a gás, né? Então, é algo que eu acho que foi muito negativo. O outro patente também está dando bem, e tem um que é do chamado combustível do futuro, que foi uma iniciativa do governo, aprovamos já, está no Senado também, o senador Veneziano Vital vai encaminhar. Estou muito otimista também que a gente conclua a votação nesse semestre, que envolve bastante também biocombustíveis, né? Em relação ao debate do petróleo, eu sou daqueles que defende, Sérgio, que o Brasil, pelas reservas que tem, não pode prescindir de explorar, buscar transformar essa riqueza mineral em riqueza, em capital humano, capital tecnológico. Então, o Brasil não pode prescindir não só de explorar essa riqueza do petróleo, mas fortalecer e ampliar uma indústria em torno do petróleo aqui no país, que atrai a tecnologia, empregos mais qualificados, para ter capacidade de prospecção, inclusive em áreas novas onde foi aberta aí a possibilidade de pesquisa, como a chamada margem equatorial. Então, defendo a exploração, lógico, com regras, né, de sustentabilidade, reduzir, minimizar o impacto sobre os territórios, né, e que, com compromisso, eu acho que isso tem de forma muito forte na Petrobras, mas esses marcos regulatórios podem reforçar nisso, que essa exploração financie essa transição ecológica no país, financia essa transição energética. Então, a gente não pode abrir mão dessa riqueza, né, para, inclusive, financiar matrizes mais renováveis, entrar com força na produção de energia eólica, da energia solar, não só produzir aqui, mas atrair indústria que produz os equipamentos relacionados com isso, os insumos, as chamadas baterias, né, hoje, em torno do hidrogênio verde. Então, eu acho que a gente não pode. Eu sei que tem gente que defende que o Brasil não dê adiante passos na exploração dessa matriz do petróleo. Eu discordo. Eu acho que o Brasil precisa aproveitar essa riqueza que tem, com o compromisso de financiar, inclusive, a transição ecológica a partir dessa riqueza, né? E do ponto de vista do governo, eu acho que essa é a visão majoritária, e as próprias decisões de autorização de pesquisa do petróleo na margem equatorial sinalizam isso, né? Que você possa lá fazer a pesquisa e
ver como que é a forma de exploração sustentável em relação a isso. Eu acho que é esse o caminho que o governo vai perseguir. Ele tá... Margem equatorial. Porque está 500 Do Equador. Fran, você vai desmoralizar a minha autoridade aqui. margem equatorial. Vou procurar aqui da onde veio esse conceito, viu, Fula? Mas é isso. Vamos Não, lá. e que vai até o Ceará, né? Não é só lá. Não fica só na mão. Só para uma questão de esclarecimento, ministro. Quem inventou a margem Não, equatorial? não. Esclareça. Não. Isso a gente vê no Google e a inteligência artificial resolve isso. A sua defesa da exploração das reservas de petróleo da margem equatorial incluem a foz Do Amapá, lá da Amazônia. do Amazonas. Sim. Tá. Acho que é possível fazer isso de forma sustentável, minimizando os impactos. A autorização da pesquisa é para isso, né? Para você poder fazer a pesquisa de forma sustentável. E eu acho que o olhar maior que a gente precisa ver dos impactos, Sérgio, inclusive, é mais no território continental do que no mar, né? Porque eu acho que a grande preocupação, às vezes o debate que se faz, vai fazer a prospecção, isso pode significar algum desastre lá no meio do mar que impacte. Lógico que isso tem todos os cuidados em relação a isso, a experiência lá na Guiana não tem levado a isso, mas né, pouco tempo também. Mas eu acho que o maior cuidado é o impacto no território, no estado do Amapá, né? Porque os meus colegas da Amapá dizem lá o seguinte, a partir da exploração da Guiana, o Oiapoque já está crescendo pista de pouso, pista para helicóptero. Então, você precisa ver qual que é o impacto no território de uma prospecção como essa. Eu acho que esse cuidado tem que ter sempre, além dos impactos, obviamente, na exploração em si. Mas eu acho que o Brasil foi autorizado, inclusive, a pesquisa, tem que fazer pesquisa para ver como faz isso de forma segura, ver a qualidade do petróleo que está lá. Isso significa ampliação de investimento, potencial de ampliação de investimento, valorização desse ativo da forma segura que minimize qualquer risco de impacto. E o Ministério do Meio Ambiente aceita pacificamente essa decisão? Isso sim. Com todos os controles, as preocupações necessárias, tudo. Isso sim, essa é a estratégia que eu acho que hoje é consensual dentro do governo. Muito bem. Eu queria trazer mais uma pergunta de âmbito fiscal e depois, para encerrar, um bloco de questões de natureza política. E aí, Lara, se você quiser agregar mais alguma coisa no blocão final, você, por favor, sinta-se à vontade. É uma pergunta que vem do Serginho, meu xará aqui, da Força Sindical e do Conselhão, que é uma pergunta sobre a ideia que foi ventilada de desvinculação dos benefícios da Previdência e do FAT, do salário mínimo. Se isso é matéria já pacificada dentro do governo, que não haverá desvinculação. O presidente Lula já falou claramente isso, né? E acho assim, às vezes existia uma expectativa de alguns setores de que o governo Lula cumprisse aquilo que o Paulo Guedes não cumpriu. O Paulo Guedes prometeu para a sociedade, para atores econômicos, que ele ia fazer a agenda que ele falava 3D lá, da desvinculação, desindexação, e eu estou esquecendo o outro D aí, algum trauma que eu esqueci qual que é o outro. É melhor do que a coisa dos 3 Is, né? Ditadura. Desestatização. Desestatização, tá vendo? Então, acho que tinha uma expectativa muito grande de que ele fosse rever os mínimos constitucionais, a desvinculação do orçamento, ele fazer esse discurso o tempo todo. Nós não vamos cumprir a agenda do Paulo Guedes. O que não significa... Então, o presidente Lula já disse, não tem, da parte dele, qualquer disposição de rever algumas vinculações. O que não significa, por exemplo, a gente não tenha que fazer um debate, Serginho, sobre o que é o seguro-desemprego no país. Muita gente diz que o Brasil é o único país do mundo, eu não sei se é verdade ou não, mas a gente precisa se dedicar a isso, que diz que o seguro-desemprego no país aumenta mesmo em períodos de redução do desemprego. Então tem alguma coisa estranha, eu já vi vários falarem, tem alguma coisa estranha acontecendo. Cai o desemprego, aumenta o seguro-desemprego. Então alguma coisa a gente precisa ver no programa, no regramento do programa, o que é isso. E isso pode significar uma redução de despesa importante. Então, eu acho que precisa ver. Tem questões de fraudes no sistema da Previdência
Por exemplo, eu não acho que você tenha que fazer uma reforma, nem acho que tem ambiente para isso, de fazer uma reforma na Previdência dos militares. Mas você tem combates a fraudes possíveis, assim como tem no regime geral, certamente tem ali no sistema de Previdência dos militares combates a fraudes que são necessários, né? Então, acho que tem que se avançar em relação a isso. Então, eu acho que tem alguns temas que significam hoje impacto de crescimento de despesa que precisam ser avaliados no país. Um desses temas é esse, o seguro-desemprego. Algo estranho existe, porque como é que explica que o seguro-desemprego aumenta quando você tem redução de desemprego no país? Né? Tem algum grau da rotatividade ali que precisa ser melhor analisado. Muito bem, vamos dar início aqui a um bloco de perguntas políticas. Para terminar, eu faço a primeira, Lara, você agrega a sua. E aí tem uma pergunta do Giorgio Romano que é sobre perspectivas da eleição municipal. Eu não sei porque que ele tem essa curiosidade, mas ele... Deve ser do ABC, viu? Certamente eu vou falar sobre São Caetano, tá, gente? A minha pergunta parte da descrição que o senhor fez e que todos nós conhecemos de um congresso que é bastante fragmentado e no qual houve uma extraordinária exacerbação da individualização do mandato, que traz uma série de problemas. Acho que é altamente disfuncional do ponto de vista da accountability do Congresso, do ponto de vista da lógica das políticas públicas e tal. Da sua experiência, que já é longa e intensa, né? Como é possível sair desse... Quais são as medidas de reforma política que podem nos levar a sair dessa situação complicada em que nos encontramos e qual é a viabilidade... qual é a viabilidade delas e se haveria disposição do governo para colocar esses temas sobre a mesa. Eu sei que não é fácil colocar esses temas sobre a mesa e aqui, desde logo, repito uma frase que o presidente Fernando Henrique disse inúmeras vezes. Ele disse, insistiam comigo que eu colocasse a reforma política com a primeira reforma da agenda de primeira medida da agenda de reformas. Chamavam-no de reforma, mãe de todas as reformas. Eu sabia que se eu a colocasse ali, eu me atolava, nunca mais eu saía dali, né? Então, eu compreendo isso, mas acho que nós temos um enorme problema. E lamento que, em certa altura do campeonato, não tenhamos adotado a lista fechada, né? E o PSDB tem culpa nisso, por não ter sido adotado. O PT, né? E o Serra. Não coloque todo o PSDB na culpa disso, não. Eu acompanhei muito isso aí. O PT tem culpa e o Serra foi contra. Eu te conto o lado, o que foi a história que da culpa desse lado, assim, era um negócio de que, doutrinariamente, havia convicção de que era melhor, havia o medo de que o PT aí nadasse de braçada pela força da sigla. Bom, deu no que deu. E o PT também, foi um momento onde PSDB e PT poderiam ter aprovado, segundo o governo Lula. Não era só, o PFL topava, enfim, então, queria ouvi-lo sobre qual é a reforma política possível, se há oportunidade de tratar, se haverá oportunidade de tratar desse tema. Lara, faça a sua pergunta e depois nós vamos para essas questões comezinhas de eleição municipal no ABC. No ABC, ele está interessado... Bom, eu vou começar pelo Sérgio, porque eu sou uma ferrenha defensora de que a gente pare de fazer reforma política com foco eleitoral. Acho que o ciclo de 2017 nos deu o melhor desenho possível no cenário de fragmentação. Se a gente quiser fazer alguma discussão, é simplesmente incluir a distribuição do financiamento especial, do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral na cláusula do minimalismo. Não pode nem falar. Não, a gente pode falar e a gente pode fazer muitos debates, mas eu acho que se a gente trouxer o Fundo Especial de Financiamento da Eleição para a cláusula de desempenho e a gente conseguir explicar para os ministros do Supremo que a lista aberta também é um voto em lista, e que não faz sentido ter cláusula de desempenho individual,
É que eu sou repetitiva com isso. A gente vota na lista, o candidato é só para ordenar a lista. Então, cláusula de desempenho individual não faz nenhum sentido. E aí a gente respeita a proporcionalidade e está tudo bem. Acho que eu já ficaria muito feliz e aí fechar a lista, diminuir o tamanho do distrito, eu acho que tudo isso. A gente precisa de um pouco de estabilidade em regra eleitoral, eu deixaria para depois de 2030, para a gente entender o efeito das reformas de 17. Mas então, começo do final para ir para o começo do ponto do Sérgio Fausto, que também era o meu ponto, que é qualquer debate para melhorar a relação com o Congresso, a gente precisa discutir o orçamento. E aí, qual é o espaço para discutir com o Congresso esse controle, essa distribuição? As emendas impositivas lá no governo Dilma, eu acho que foi um desenho razoavelmente satisfatório, com 50% do orçamento para a saúde, limitado a um teto mais baixo. Eu não acho que ali está o problema está a desgovernança do governo Bolsonaro. Então, como que a gente consegue voltar para um momento onde os parlamentares possam indicar alguma alocação de recursos para suas bases, e a gente tem evidências de que isso não necessariamente é ruim, e eu acho que tem legitimidade política aí, mas sem que isso interdite a capacidade de investimento e de implantação da agenda do governo que ganhou a eleição majoritária, que é o Executivo, e o Executivo tem por mandato, afinal de contas, implementar uma agenda de políticas. E aí, aproveitando o tema de ontem, da anistia, que é um tema que é absurdo, assim, qual é o posicionamento do governo e o quanto o governo pretende, no debate do Senado, se posicionar com a PEC da anistia? Então, começando pela última, que dialoga com o ensinamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Se o governo se meter nesse tema, além de entrar numa enrascada, tem muita dificuldade. A gente aprendeu isso. A gente começou o governo do presidente Lula, tem aqui vários membros do Conselhão que eram do Conselhão na época, alguns deles. A gente começou o governo do presidente Lula construindo, né, no debate do Conselhão, duas propostas de reforma. A reforma tributária e a reforma política, em 2003. Aí fizemos um ato que foi descer a rampa do Palácio do Planalto com os membros do Conselhão, mais os governadores, representantes dos prefeitos. A gente foi lá e entregou no Congresso Nacional a reforma tributária e a proposta de reforma tributária e a reforma política. A reforma política chegou lá, parou, não andou 1 milímetro, porque tem um sentimento quase de corpo, de instituição do Congresso Nacional, de achar, esse tema aqui é um tema do Congresso, dos partidos, é aqui esse ambiente. Quando o governo entra para construir uma proposta de reforma política, em geral, ela começa com uma certa desconfiança, sabe? É igual como se fosse lugar de fala, entendeu, Sérgio? Quando o governo chega com reforma política para o Congresso, todo mundo olha, se é uma proposta de reforma política do governo, é porque o governo está pensando na forma de se perpetuar o melhor, e aí trava qualquer debate sobre isso, né? A gente tentou isso em 2003, depois em 2007 tentamos de novo, que foi quando a situação da bancada do PT e da bancada do PSDB e do DEM, ali tinha um espírito dos grandes partidos de imaginar, ou a gente constrói um sistema político eleitoral diferente ou vai acabar esses grandes partidos. E é o que está, né? De fato, reduziram muito a força, a presença, alguns quase que desapareceram na sua participação no Congresso Nacional e assim vai. Então, esse debate, por exemplo, da PEC de ontem, Lara, é um debate que foi liderado, construído e acordado entre os presidentes dos partidos. O governo, de fato, não participou desse debate, nem foi chamado a participar. E acho que tem um pouco ali da administração do fundo partidário. Também não é simples executar. Eu não acompanho no detalhe, porque não faço parte da direção partidária, mas todo mundo fala, é muito difícil. Algumas das regras que se estabelecem, da forma como é o cumprimento delas, tem dificuldade. A distribuição do fundo partidário, sobretudo para as cotas, tudo como em relação à cota racial, esse é um tema, né?
Então, acho que a tendência é avançar no Senado, né, e o governo não participar dela, porque é muito difícil o governo, enquanto executivo, participar desse debate. Agora, ela incute um outro debate que eu acho fundamental, do que eu acho que a gente precisa avançar. Teve a mudança do Estatuto da Federação, né? Teve a mudança das chamadas cláusulas de desempenho, e o novo fundo eleitoral e o fundo partidário. Acho que são três, né, mudanças importantes que a gente precisa, de fato, analisar qual que vai ser o impacto dela, né? Eu acho que a cláusula de desempenho vai significar e a federação vai significar uma redução de partidos políticos no país. Já Já significou e vai impactar mais ainda, eu acho, no próximo período. E o que eu acho muito positivo, né? Eu acho que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai ter um debate sobre como que é a execução do fundo partidário e do fundo eleitoral, né? Ou debates internos, por exemplo, dentro do PT está um debate intenso ali. O Vitor 40 faz parte da direção nacional do PT, estou vendo ele ali, pela juventude. Tá um debate interno. E eu acho que é insustentável do jeito que é. Vai ter um debate, por exemplo, interno aos partidos, de como fazer essa discussão do fundo partidário e do fundo eleitoral, né? E acho que mais cedo ou mais tarde vai entrar para a sociedade esse debate. Então, eu acho que esse é um caminho de discussão interessante sobre isso, né? Acho que a tendência não é fácil, mas a tendência é surgir novas federações partidárias. Não é fácil, né? O PSDB e o Cidadania estão construindo uma nova experiência em relação a isso, né? O PT fez isso com o PCdoB e com o PV. Tem discussões de formação de federações partidárias em alguns partidos da centro-direita. Eu nunca acreditei muito. No começo do ano falaram, não, vai montar, anunciaram, ia ser o dia. Eu nunca acreditei muito, porque não é fácil, ainda mais esses partidos têm muita fragmentação municipal. Você começar com uma federação numa eleição municipal, né? Por exemplo, se o PT, PCdoB e PV, que são mais organizados nacionalmente, começasse a federação na eleição municipal, não tinha feito, né? Conseguiu porque fez na eleição nacional, com toda a situação da eleição do presidente Lula, tudo. Então, acho que é um caminho esse debate das federações, do impacto sobre ela. E acho também, Lara, que vai ter um debate sobre execução orçamentária, a qualidade da execução sobretudo as chamadas emendas de comissão. O próprio presidente do Senado, o presidente Pacheco, já falou sobre isso. Nós precisamos discutir a qualidade desse investimento. Eu acho que esse é um tema, inclusive, pode aparecer com certa força na próxima rodada aí das mesas da Câmara e do Senado. Eu acho que foi um problema lá no governo Dilma, essa coisa da impositividade, né? Eu já não era mais ministro. Se eu fosse ministro da Saúde ainda lá, eu já tinha saído do governo, ia brigar o que pudesse brigar para que isso não acontecesse, né? Eu sou parlamentar, então defendo que os parlamentares, como você disse, possam. Eu acho que muitas vezes o parlamentar conhece mais a realidade local ou setorial do que os técnicos em Brasília, do que quem faz a planilha de distribuição, os critérios técnicos que possam ser construídos lá. Então, eu defendo que tenha, assim, nos tempos de brasileiro, alguma participação dos parlamentares na indicação do orçamento, mas a gente precisa ter instrumentos melhores, eu acho, de acompanhamento disso. Eu acho que esse vai ser um debate. Assim, aconteceu isso outras vezes, né? Você tinha formas de execução orçamentária, por exemplo, vocês lembram a história como que era a chamada Comissão Mista do Orçamento, tudo, né? Toda a crise que teve uma CPI em torno disso, dos anões do orçamento, tudo. Eu acho que nós estamos chegando num momento que vai ter necessariamente um debate sobre isso, né? E que envolve, o Sérgio Fausto falando aqui do papel do judiciário, né? Alguns dizem que o século XXI é o século do judiciário, e vai envolver o judiciário nisso, porque já envolve, né? O ministro Flávio Dino convocou agora para a primeira semana de agosto um debate, uma mesa que envolve o Congresso, o Executivo, para discutir esse tema, essa coisa da execução desses recursos. Então, acho que esse é um debate que mais cedo ou mais tarde vai aparecer, sim. Não acho que vai... inclusive, nessa discussão que o Samuel traz, né, que é a discussão, inclusive, da fiscal do país, da responsabilidade fiscal, quer dizer, todo esforço nós estamos tendo
é absurdo a gente não discutir 50 bi é metade da verba discricionária que o Executivo tem. Então, como não discutir qualquer efetividade do gasto que é feito com metade da verba discricionária que o governo tem? Então, acho que essa discussão vai aparecer, sim, no governo, no Congresso Nacional, talvez na próxima, né, não nesse ano mais, mas na próxima composição da mesa, o debate acho que vai aparecer, sim. Sobre eleições municipais, Ah, passamos? Não, não, eu acho, pensando um quadro sobre isso, eu acompanhei, né, eu estava no Ministério das Relações Institucionais na eleição de 2004, então a gente acompanhava pela Secretaria de Assuntos Federativos, então a gente tinha a obrigação o tempo todo de acompanhar coisas das eleições municipais. De 2008, também estava no Ministério das Relações Institucionais. 2012, eu estava no Ministério da Saúde, mas a saúde tem uma capilaridade enorme. A saúde era o grande tema das eleições municipais, tudo. Então, eu acho que tem um cenário muito incerto ainda, Jorge. Não tenho dúvida nenhuma. Eu tendo a achar que, na sua grande maioria das disputas municipais, elas refletem disputas de forças políticas locais. Então, ela reflete pouco o debate nacional, o que não significa que você não tenha um debate ideológico forte, exatamente por conta dessa postura de uma extrema-direita organizada, que eu acho que ela vai buscar crescer no debate das eleições municipais, vai trazer os temas que são temas teoricamente nacionais para a disputa municipal, né? Como fizeram, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, na eleição de 2016, um dos temas principais era o tema da ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação. Entendeu? Então, virava um debate, ninguém nem sabia do que estava se falando, igual a margem equatorial. Tá vendo? O centro, mas era isso, quem era a favor ou quem era contra a ideologia de gênero, em torno do Plano Municipal de Educação, mas é isso. Então, eles vai se discutir aborto, vai se discutir armamento. Então, eu acho que esse campo progressista precisa ter uma agenda sobre isso. Eu defendo que a gente faça um debate sobre segurança no nível municipal, Câmara e Guarda Municipal, segurança nas escolas. Mas vamos tratar desses temas, né? Então, acho que vai ter um debate ideológico, sim, sobre alguns temas que polarizam ideologicamente. Vai ter um debate das forças políticas locais, porque o sistema político brasileiro é muito fragmentado, os partidos são muito fragmentados, né? Você tem cidades, você tem 3, 4 candidatos que querem foto com o presidente Lula, tá certo? O tempo todo, de vários partidos, em várias regiões do país. Então, eu acho que a grande maioria é isso. Acho que essa organização da extrema-direita vai se refletir em crescimento de ocupação do espaço de câmaras municipais, de prefeituras dessa extrema-direita. Vai refletir uma recuperação de partidos que perderam muito a sua força política no tsunami político que teve em 2015, 2016, toda a história. Então, acho que o PT vai crescer em vereadores, vai crescer em prefeitos no Brasil, tudo. Esse campo, vou falar o campo que apoiou o presidente Lula no primeiro turno, vai crescer, né? Em número de vereadores, de prefeitos. Isso tem um impacto, na minha opinião, pequeno no que é a eleição presidencial em 2026, porque foi assim em 2004, quer dizer, a eleição municipal em 2004 não teve impacto sobre o que foi a eleição presidencial em 2006. Vamos lembrar, o PT perdeu aqui a reeleição da Marta Suplicy, aqui em São Paulo, né? Não teve, o Serra ganhou, não teve impacto nenhum depois, na minha opinião, no que foi a eleição de 2006, né? A mesma coisa em 2008, então acho que ela não tem impacto na eleição presidencial. Ela tem sim hoje um impacto decisivo no que vai ser a composição do Congresso em 2026. A estrutura dos deputados federais passa hoje, inclusive por controlar parcelas do orçamento, por esse processo das eleições municipais, então ela tem um impacto, sim, do que vai ser a composição. Portanto, afetará a dinâmica política no Congresso na segunda metade acho do que governo não, Lula. acho que isso não, Sérgio. Assim, acho que isso não, mas ela tem um impacto, depende do resultado, óbvio que pode sim, mas acho que ela tem um impacto muito grande do que vai ser a composição do Congresso de 2026, ou seja, se vai mudar muito ou não
a composição do Congresso, uma parte dessa disputa está sendo feita agora na eleição municipal. Ministro, desculpa. Lara, só para a gente não romper aqui a barreira do meio-dia, porque a sua assessoria já me disse que meio-dia é o máximo. Mas o senhor não acha que pode ajudar a organizar a direita no sentido quem vai capitanear a candidatura executiva e quem vai aderir e quem vai aderir ao governo e falar é muito ruim ser oposição, eu prefiro ser triste sendo governo. Eu acho que não é o fator decisivo. O fator decisivo de quem vai continuar aderindo ao governo Lula ou quem vai abraçar uma candidatura da extrema-direita, né, ou a tentativa de uma outra candidatura de direita que organize, que abrace, né, que agregue essa extrema-direita, eu acho que é o desempenho do governo. Acho que tem muito mais a ver com o desempenho do governo, a capacidade do governo, a qualidade do governo, do que a eleição municipal. Acho que ela impacta muito na eleição do Congresso Nacional. A extrema-direita do país ela tem um projeto que é ter maioria no Senado, na eleição de 2026, então eu acho que esse é um grande desafio do campo progressista, de ter uma estratégia, e eu sou um dos defensores de construir uma estratégia para isso. Nós vamos ter, né, são 54 cadeiras do Senado que vão estar em disputa em 2026, então temos que ter uma estratégia para que esse campo democrático seja a maioria no Senado. A extrema-direita trabalha e acho que ela vai transformar a eleição do Senado num plebiscito sobre isso. Que a lógica dela é ter maioria no Senado para impeachment algum ministro do STF. Então ela vai transformar isso num plebiscito sobre isso. Quem é a favor ou contra o ministro do STF, sabe? Tentando incutir para o STF que o STF é abortista, que o STF é a favor da liberação das drogas. Esse é o discurso da extrema-direita. Ela populariza o embate sobre o STF a partir desses temas. Então, a eleição municipal, eu acho que tem um impacto, sim, sobre o que pode ser a disputa também do Senado em 2026. Então, no geral, isso. Agora, tem algumas disputas que vão ser simbólicas. Então, acho que tem algumas disputas na eleição municipal que elas vão expressar a disputa nacional. Então, eu acho que em São Paulo, infelizmente, o atual prefeito resolveu abraçar o ex-presidente, tá certo? Então, transforma a disputa aqui, não tenho dúvida nenhuma, numa disputa, tem mais de um candidato dessa aliança Lula e Alckmin, você tem o Guilherme Boulos, você tem a Tabata, que é do partido do vice-presidente, então você tem candidaturas que expressam um certo campo contra o atual prefeito que resolveu abraçar o bolsonarismo, escolheu um vice que é a expressão, uma parte da expressão disso. Então, eu acho que aqui vai ser uma disputa nacional, né? A principal disputa nacional, na minha opinião, vai ser a eleição do Rio de Janeiro, né? O Eduardo Paes vai enfrentar ali o ninho do bolsonarismo. Então, na minha opinião, a vitória lá no Rio de Janeiro vai ser a principal vitória simbólica de um conceito de frente ampla. É um prefeito que é do PSD, um partido de centro, que tem uma frente ampla que o apoia e que vai enfrentar os filhos do Bolsonaro lá, vai enfrentar o parceiro de diabim do Bolsonaro, né? Essa semana mostrou os diálogos do Ramagem com o Bolsonaro, então ali vai ser uma disputa nacional muito forte, né? Eu estava brincando, e é verdade, brincando não, é real, o João Campos em Recife ele vai enfrentar o sanfoneiro do Bolsonaro, que é o ex-ministro do Turismo, quem vai disputar com o João Campos, então vai ser uma expressão pública dessa disputa. Então acho que tem algumas disputas simbólicas nacionais. E acho que tem essa coisa, viu, Jorge? A gente vai enfrentar uma tentativa dessa extrema-direita, que é extremamente organizada, de tentar usar a eleição municipal para se organizar e ocupar mais espaço nas câmaras municipais, tudo. Então, acho que vai ter um debate ideológico nessas eleições também, né? Então, eu vejo isso. Essa é a minha avaliação. Ministro, obrigado. Eu que agradeço, viu, Sérgio? Agradeço toda a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Me comprometo a voltar a cada semestre aqui mais vezes para a gente fazer uma avaliação segmento, né?